Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer estarmos juntos no seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação. E em nome do nosso pastor presidente, queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu companheirismo, sempre conosco, sendo edificados por esta programação abençoadora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. E para nós é um prazer estarmos juntos nesta oportunidade. E para tanto, uma vez que este programa tem como propósito nos fazer refletir a respeito da palavra de Deus e fortalecer a nossa fé à luz das Escrituras, quero lhe convidar para ler um texto da palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 22, versículos de 1 a 3, para estarmos meditando sobre a providência de Deus em meio à provação. Em Gênesis 22, versículos de 1 a 3, leamos juntos o texto sagrado. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Esta passagem, como é do conhecimento de todos, narra um dos episódios, um dos momentos que marcaram de forma especial, destacada, a biografia deste homem que é denominado de o pai da fé. Isto mesmo, um servo de Deus chamado Abraão, a quem Deus disse a seu respeito que era ele seu amigo. Mas apesar desta devoção, desta comunhão estreita que nós vemos iniciar desde o Gênesis capítulo de número 12, onde Deus aparece reafirmando o chamado que tinha na vida de Abraão e de seus descendentes, a partir do momento que ele começa esta vivência, há um estreitamento deste relacionamento, apesar das fragilidades, das fraquezas, dos momentos difíceis também que Abraão demonstrou em razão de ser um ser humano como outro qualquer. Mas a despeito das suas fraquezas, a despeito das suas fragilidades, era um homem extremamente atento à vontade de Deus e disposto a obedecê-lo. E é exatamente isto que vai ser mais uma vez evidenciado neste capítulo de número 22, onde Deus coloca Abraão à prova, mostrando mais uma vez da necessidade de trabalhar na vida de seu servo em razão do grande propósito, do grande projeto que tinha em sua vida e, respectivamente, extrair de Abraão o melhor possível dele para que ele pudesse também evidenciar e demonstrar a sua total dependência do Senhor, vivendo debaixo da provisão de Deus. Esta foi uma tônica, uma mensagem principal que Deus quis desde o início inculcar na mente de Abraão. Desde o momento em que Deus se revela em Gênesis 12, conforme está lá relatado, nós percebemos ao lermos o texto sagrado, partindo desta referência de Gênesis 12, que Deus sempre provou Abraão nesse aspecto, desfrutar da necessidade ou entender da necessidade de desfrutar da providência divina, e isso diariamente. E em Gênesis capítulo de número 22, isso é mais uma vez evidenciado. Uma vez que a nossa proposta é destacar a providência de Deus em meio à provação, primeiro a gente precisa iniciar a reflexão a respeito deste texto, fazendo uma observação de uma palavra que aparece na versão corrigida a propósito, que nós lemos como texto básico em Gênesis 22, versículos de 1 a 3. Observe que no versículo de número 1, inicia-se o texto dizendo de que Deus tentou a Abraão. Naturalmente, quando se percebe essa expressão, para quem lê regularmente as Escrituras, estuda a palavra de Deus, vai perceber e lembrar de imediato a referência que temos no Novo Testamento, em que a própria palavra de Deus diz, o apóstolo Tiago, a propósito, escrevendo a sua epístola, ele diz que ninguém pode ser tentado por Deus porque Deus não tenta. E parece haver uma aparente contradição quando nós confrontamos essas duas passagens. E é importante partir
do entendimento desta palavra dentro do contexto de Gênesis capítulo 22 e também de lá da Epístola de Tiago no capítulo 1, a partir do versículo de número 13 em diante. É interessante notar de que a palavra em Gênesis 22 que aparece no texto original, que todos sabem que boa parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e porções também em aramaico. E uma vez que a expressão que aparece aqui, que é a expressão nazar, ela tanto pode ser traduzida no sentido negativo, que é a ideia de tentar, ideia esta que vai ser tratada no contexto da Epístola de Tiago, como também ela pode ser traduzida pela expressão provação, mostrando a ideia positiva desta palavra. Os estudiosos chamam estas palavras, que possuem mais de um significado, como palavras polissêmicas, ou seja, que possuem mais de um significado. E o que vai depender, ou seja, o que vai indicar o significado, depende do contexto. Então, quando nós analisamos Tiago capítulo 1, quando Tiago diz que Deus não tenta ninguém, obviamente pelo contexto, está se percebendo que a tentação no aspecto negativo, em que conduz a pessoa à distância de Deus, às práticas pecaminosas, o que naturalmente Deus não faz isso, Deus não incita ninguém ao erro. Então a palavra tentar, naquele contexto de Tiago 1, aponta para esta realidade. No entanto, em Gênesis 22, nessa experiência de Abraão, aqui está destacado o significado de provação. Tanto é que se você pegar a versão atualizada, ela vai encontrar, ou seja, ela vai utilizar essa expressão nesse contexto, provação. No lugar de ter tentou Deus a Abraão, vai estar lá dizendo e provou Deus a Abraão. Porque a proposta de Deus nesse episódio é conduzir Abraão mais pertinho dele. E isso é provação, ou seja, por meio da provação, Deus faria com que Abraão estivesse mais perto. Naturalmente, a tentação não tem esse propósito. E aí está a diferença básica do que é tentação no sentido negativo e tentação no sentido positivo, o que se poderia ser apropriadamente também utilizado como provação. Isso quer dizer que a tentação leva o homem, na sua praticidade, quando o homem cede a esta tentação, a finalidade dela é levar o homem para distante de Deus. Já a provação é Deus trazendo o homem ainda mais para perto, permitindo circunstâncias adversas surgirem com o propósito de diminuir a distância, para que o homem possa se chegar ainda mais a Deus. E em Gênesis 22, nós encontramos dentro do cenário exatamente Deus se revelando com esse propósito, com essa finalidade. Perceba que do começo ao fim, Deus está trazendo Abraão ainda mais para perto. E existem alguns pontos que precisamos aqui considerar. Primeiro é que Deus ele vai provar Abraão dentro daquilo que é mais importante para a vida de seu servo. Perceba que Deus vai exigir um sacrifício do seu próprio filho. Observe que o texto é claro em dizer de que Deus aparece a Abraão dizendo, eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque, a quem tu amas. Veja que Deus está tocando, Deus está indo exatamente na área que mais mexeria com o coração de Abraão. É como se Deus estivesse dizendo, eu quero que ele demonstre realmente a quem ele ama mais. Se ama mais o filho, que é notório que ele ama pela consideração, pelo carinho, em razão da forma como este filho veio ao mundo, o processo que ele passou para que o filho aqui estivesse diante dele já como um adolescente, ou se o amor dele a mim é superior. E é isso que está aqui em jogo. Eu abro um parêntese para indicar de que quando nós somos submetidos a uma provação, Deus não tem nenhuma intenção, não há interesse no coração de Deus de ver a gente chorar. Deus não prova o ser humano simplesmente provar por provar. É Deus fazendo com que esta pessoa dê demonstrações que de fato ama a Deus. Porque uma coisa é dizer da boca para fora e o que é natural. Você percebe, não precisa ir muito longe para perceber até pessoas bem intencionadas, às vezes levadas por uma emoção aflorada, dependendo do ambiente, num culto, a ouvir um hino, e às vezes emite expressões dizendo assim, eu te amo, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Mas o apóstolo João vai dizer que nós não devemos amar só por palavras, devemos amar também por ações.
E nós não devemos só declarar que amamos a Deus, mas também devemos demonstrar que o amamos. Então, se Deus está lhe provando, se há uma circunstância em que Deus está permitindo áreas de sua vida serem tocadas, áreas estas que muitas vezes mexem com você, não é? Em todos os sentidos, entenda de que a aprovação é Deus lhe dando a oportunidade de você demonstrar realmente a quem você ama, acima de todas as coisas. Você compreende isto? Observe, portanto, que Abraão recebe esta convocação divina, o que não parece fazer sentido, não é? Porque sabemos, à luz do texto sagrado, que Deus jamais tinha exigido sacrifício humano. A propósito, isso era contrário aos próprios preceitos que Deus havia estabelecido. Eu acredito, embora Abraão viesse de uma região idólatra, de onde Deus o tirou, o que era comum, o que era natural, e a revelação progressiva de Deus ainda estava em cena, estava em ação. Perceba que mais à frente ficará, digo, mais claro, de que Deus não aceita sacrifícios humanos como forma de adoração. Isso nada mais é do que uma demonstração de adoração pagã. E, por certo, pela vivência até então que Abraão tinha, ele deve, por certo, ter entendido que isso não se harmonizava com o projeto de Deus. Mas você não vê em momento nenhum Abraão contestando, Abraão discutindo. Você não vê em momento nenhum Abraão retrucando, reivindicando, o que naturalmente, claro, Deus permite o homem fazer. Em que sentido? De perguntar, de fazer um questionamento, nada impede. Você percebe que Deus jamais deixou de atentar para as fragilidades dos seus servos, mesmo quando estes mostram, em momentos de não compreender, indagações. É normal, Deus entende, porque Ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Mas o que eu acho surpreendente é que Abraão, em momento nenhum, ele retruca, não é? Diz o texto que ele ouve tranquilamente, calmamente, sem titubear quanto à ordem expressa de Deus. Isso é interessante. Exige de Deus, ou seja, exige-se de Abraão uma consideração para com Deus, de entender de que, mesmo que as coisas não sejam de forma clara, compreensível, mas é preciso estar atento e obedecer à ordem de Deus. Não fazia sentido nenhum para Abraão, mas mesmo assim ele esteve disposto a obedecer. Veja que Deus está tratando. E o que é impressionante é que, da mesma forma como Abraão se demonstrou resoluto em obedecer à ordem de Deus no início da sua jornada, porque se você voltar, veja aí na sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo de número 12, a forma como Deus iniciou a sua trajetória com Abraão, nós encontramos o texto sagrado dizendo da seguinte forma, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Deus revelando o que ele queria que Abraão fizesse. Agora veja o versículo de número 4, diz assim, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Observe, portanto, que quando Deus exige de Abraão, no início da sua jornada, uma obediência resoluta, sem questionar, porque também não fazia sentido aparentemente. Ele sair da estabilidade da sua família, onde ele estava geograficamente bem localizado, bem situado. Veja que ele tinha fazenda, ele tinha de alguma forma algumas posses já adquiridas, mas Deus disse, saia e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão, sem saber para onde ia, como diz o escritor, ele obedece. Anos depois, em Gênesis capítulo de número 22, Deus torna a convocar Abraão a obedecer sem dar esclarecimentos.
E você não percebe Abraão se aproveitando da intimidade com Deus para questionar. Ele mostra aquela mesma predisposição do início da sua jornada. Isso é importante destacar, porque no meio da provação, ora, é importante conservar aquele princípio de submissão, de obediência, o que muitas vezes algumas pessoas parecem não entender, de que não é mais necessário. No começo era obediente, era submisso, não questionava, fazia a vontade de Deus, não é? Obedecia por meio daqueles que Deus constitui, mas depois, com o tempo, não é? Apesar de ainda ter muitas fragilidades, mas parece chegar em um patamar em que a pessoa diz assim, não, agora não é dessa forma, eu tenho que racionalizar, eu tenho que questionar, eu tenho que indagar, e às vezes indagando ao Deus Todo-Poderoso. Abraão nos ensina de que apesar da sua fé estar sendo provada, ele é o mesmo Abraão obediente do início da sua jornada. Observe que o texto também nos ensina, quando voltamos para Gênesis capítulo 22, para seguirmos para a finalização desta reflexão, é que Abraão também tem a sua perseverança destacada em meio a esta provação. Isso fica evidente quando lemos o versículo de número 9 e o versículo de número 10, Gênesis 22, versículo 9 e 10, diz assim, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Veja que ao iniciar a sua jornada até o monte, que Deus a princípio não tinha direcionado para onde era, depois foi que esclareceu que era o Monte Moriá, Abraão está agora em um momento decisivo e demonstrando a sua perseverança em cumprir o propósito de Deus. Mesmo sem entender, ele obedece, ele se submete, crendo, confiando, esperançoso que Deus há de fazer alguma coisa, porque ele já tinha dito aos que o acompanhavam de que eles ficassem em um momento ali aguardando e ele subiria ao monte para executar o propósito de Deus até então, o que Deus havia exigido, e ele tornaria, na verdade, ele usa o termo no plural, e tornaremos para vós, confiando de alguma forma de que ele não voltaria sozinho. Ele iria com Isaque e voltaria. Isso é demonstração de fé. E a sua perseverança se consiste pelo fato de ir até as últimas consequências, colocando o seu filho sobre o altar, amarrando-o como uma vítima e com o cutelo na sua mão, decidido a cumprir o propósito de Deus, mesmo sem fazer nenhum sentido. Veja que lição maravilhosa. Isso se dá a justificativa do porquê Abraão é chamado de o pai da fé. Exatamente por conta dessas atitudes sistemáticas de alguém que está decidido a demonstrar a sua fidelidade, a sua obediência a Deus em meio à provação. Deus está extraindo de Abraão o melhor possível, apesar das suas fragilidades. Repito que a Bíblia não as esconde, mas a provação, mais uma vez, está aqui fazendo com que Abraão demonstre aquilo que de melhor ele tem dentro de si. E em razão desta sua atitude, naturalmente, veja que iniciamos este programa dizendo que a proposta desta reflexão é destacar a providência de Deus em meio a esta provação. O que vai acontecer como resposta da fidelidade do servo do Senhor chamado Abraão. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja, portanto, o que diz o texto sagrado, quando nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que quando Abraão está prestes a executar o seu filho sobre o altar do holocausto, está escrito no versículo de número 11, Gênesis 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Veja que há uma interrupção, há uma intervenção divina. Deus age com a expressa finalidade de intervir, de mudar o cenário, de mudar o quadro. O que eu acho surpreendente é que Deus permite Abraão chegar até próximo às últimas consequências para se revelar, interrompendo de que Abraão, de fato, sacrificasse o seu filho. Veja que essa expressão é digna de uma reflexão.
Deus permite todo um processo, todo um percurso, para no momento exato interferir, porque Ele pode. O que estabelece a norma, Ele também pode removê-la, pode mudá-la, pode aperfeiçoá-la. O que Ele havia exigido de Abraão era só a intenção de demonstrar a Abraão de que de fato amava a Deus acima de todas as coisas. E o que eu acho surpreendente é se você fizer um contraste entre o que está no versículo 1, quando Deus disse a Abraão e o chamou pelo nome, Deus só chamou ele uma vez. Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Mas agora foi preciso o anjo repetir o nome de Abraão mais de uma vez. E isso aqui não é coincidência. É que Abraão estava tão resoluto em obedecer que foi preciso Deus, através da sua manifestação teofânica, falar o nome de Abraão mais de uma vez, como que chamando a atenção dele, dizendo, Abraão, Abraão, pode parar. Já deu demonstração que de fato ama mais a mim do que ao seu filho. Você deu demonstração de que você ama ao seu Deus acima de todas as coisas. E aqui está um reconhecimento, um elogio de Deus. Veja que a provisão de Deus se dá quanto à sua intervenção, quando Ele entra no percurso e muda a rota, muda o destino do cenário, da história. Ele muda a história de Abraão, mostrando Deus que Ele é um Deus que intervém, ou seja, que intervém, que age, que faz a sua vontade soberana se revelar. Segundo, elogia. Ora, uma coisa é você receber o elogio de terceiros, o que é normal e o que é bom. Ninguém vive em função de elogio, naturalmente. Não fazemos do elogio a finalidade última da nossa existência, mas elogiar é bom. Receber o elogio do cônjuge, dos filhos, do pai, não é? Do patrão, de uma liderança espiritual. Quem não se sente satisfeito em receber um parabéns, um agradecimento, um reconhecimento? Isso é bom, isso é satisfatório. Ora, eu estou falando dentro da esfera humana. Agora imagine Deus elogiar. Se a gente se sente satisfeito em ouvir elogios de terceiros, imagine Deus dizendo, agora sei que de fato tu me temes, que tu amas mais a mim do que a qualquer outro ou qualquer outra coisa. Que coisa maravilhosa. É Deus mostrar o valor, atestar, garantir. E é melhor quando Deus faz isto, não é? Quando Deus autentica a fidelidade e as virtudes espirituais de alguém. É por isso que o proverbista vai dizer, seja outra boca que te louve e não a tua. E quando esta recomendação, esta palavra positiva vem de Deus, a gente entende que é bom, como é impressionante a misericórdia de Deus e, sobretudo, entender de que a aprovação também é para a nossa edificação espiritual e o nosso crescimento para com o Senhor. E, por fim, entendemos de que há aqui uma substituição em que Deus interfere no percurso da história e no lugar de Isaac morrer, quem vai morrer é um cordeiro que estava ali bem pertinho, que aos olhos de Abraão não tinha sido percebido. Há uma discussão se Deus fez com que aquele cordeiro chegasse naquele exato momento. O certo é que ele estava ali e no lugar de Isaac ele foi sacrificado. E isto, é claro, é uma representação do que Cristo fez por nós, nos substituindo na cruz do Calvário. Assim como Isaac, estávamos sentenciados à morte. Nós estávamos destinados à morte plena, não só física, como consequência, como salário do pecado, mas também a morte eterna. Mas houve um, de quem o apóstolo, o profeta João Batista, melhor dizendo, disse de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este subiu na cruz em nosso lugar, nos dando o privilégio de morrer em nosso lugar para trazer a redenção, para trazer a liberdade. E assim como Abraão desceu junto com Isaac, livre, vivo, com toda a saúde, Deus o Pai também nos deu o privilégio de estarmos vivos em sua presença por meio da substituição, morrendo Cristo em nosso lugar. Que coisa maravilhosa. Concluímos, portanto, esta reflexão lhe lembrando de que as provações de Deus em nossa vida não é com o propósito de nos destruir, mas para extrair de nós o nosso melhor. E se você está sendo provado, entenda, Deus tem uma finalidade, Deus tem um propósito. Curve sua cabeça comigo neste momento, estejamos orando, agradecendo a Deus
por sua palavra. Pai querido, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te louvar pela tua palavra, por esta reflexão, ó Senhor, pelas verdades reveladas pela a tua palavra, Bíblia Sagrada. Continua ajudando os teus filhos, a cada um de nós, que em meio às provações, mesmo sem entender, possamos nos submeter à tua vontade com obediência perseverante, demonstrando a nossa fé para desfrutarmos da tua providência e do teu cuidado diário. Continua ajudando a cada um dos teus filhos para que permaneçam firmes servindo ao Senhor com alegria. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final do seu programa Fonte de Fé, mas não deixe de continuar sendo edificado pela programação da Rede Brasil que se segue. E contamos com você no próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém.